Olá, minha gente, depois de uma semana por conta dos testes, espero que tenham transcorrido tudo dentro da normalidade perfeita. Nós temos então que dar sequência ao nosso trabalho pedagógico. E dessa feita a gente trabalha o capítulo 15. O capítulo 15 traz exatamente o chamado absolutismo. Na verdade, no livro ele traz assim, a seguinte expressão: absolutismo em marcha. A princípio, a gente tem que trabalhar no entendimento sobre o que é o absolutismo. E o nosso autor, ele traz em foco, certo? O que é o absolutismo? Então, o absolutismo é um regime político, social, econômico, é uma forma de governar, é um modelo de governo. E esse modelo de governo, ele tem como característica central, certo? O modo do governante administrar o seu país centralizando o poder, ou seja, ele tem total poder em suas mãos. Nós sabemos que tem três poderes que juntos ajudam a governar qualquer estado nacional. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário. Então esses três poderes são autônomos, são independentes, mas devem ser harmônicos, ou seja, trabalhar em sintonia para que esse Estado moderno possa progredir, certo? Então, existem diferenças entre as monarquias, que são assim, monarquia absolutista e monarquia constitucional. A monarquia absolutista é aquela em que todo o poder concentra nas mãos do governante, que é isso que nós falamos, o modelo absolutismo. E a monarquia constitucional é aquela em que o poder está nas mãos do governante, mas as decisões que ele toma ou deixa de tomar vai depender da Constituição que existe naquele país. O que ele pode fazer é limitado pelas leis daquele país, que essas leis elas são criadas, elas são elaboradas por representantes do povo. No nosso entendimento aqui, ela é elaborada, essa Constituição, pelos deputados, pelos senadores, ok? Então pronto, essa é a monarquia absolutista. Mas o capítulo 15, ele fala sobre a monarquia absolutista. Monarquia constitucional, repito, é aquela em que o governante trabalha segundo as leis. Monarquia absolutista é aquela que o governante trabalha, governa à sua maneira, porque ele detém o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ele manda em tudo. Acima dele, ninguém, nem Deus. Por sinal, falar em Deus, falar em religião, no absolutismo, a política e a igreja caminham junto, sendo que a igreja, nesse caso, vai fortalecer o poder do rei, porque a igreja, nesse caso, ela vai comungar com as decisões do governo. Leozinho, tu está dizendo que a igreja é colada ao Estado? Sim, é colada. E, por sinal, no absolutismo, ela se torna submissa ao Estado, ela se torna conivente com o Estado, recebendo benefícios em grande parcela. Então, o absolutismo, ele é datado do século XIII, século XIV. Nós temos três monarquias absolutistas em formação. Quatro, que é o da Inglaterra, o da França, o de Portugal e o da Espanha. Foram os quatro primeiros países a se organizar enquanto Estado moderno. E eles se construíram e eles tiveram início de formação, certo? Baseado nesse modelo de governar, absolutismo. Aí nós temos quatro doutrinas, digamos assim, de fortalecimento do Estado moderno. Para a gente entender no geral, a gente vinha do feudalismo. Feudalismo, vários senhores feudais, proprietários de terras, e cada quantidade de terra dessa tinha um dono praticamente. Esses donos foram remanescentes, foram oriundos da época do Império do Carlos Magno,
o chamado Império Carolíngio. Esses territórios eram comandados por governos indicados pelo Carlos Magno. Quando o Carlos Magno morreu, ele deixou toda essa estrutura montada para os seus filhos. Os filhos do Carlos Magno, do Império Carolíngio, não tiveram, digamos assim, a capacidade de administrar esses territórios. Então, esses governantes se revoltaram e transformaram esses territórios em estados modernos. Quer dizer, primeiro em estrutura feudal, em território que eles eram os proprietários, eram os senhores feudais. Com o tempo, o feudalismo foi perdendo força, veio o chamado renascimento comercial, veio o chamado renascimento urbano, veio o renascimento cultural, e esses territórios, esses feudos, que tinham o seu feudal, o seu dono, o seu administrador, é como se fosse um rei, né? Ele era o dono. O comércio fez com que esses territórios se unificassem, houve a necessidade desses territórios se unirem, no sentido de proteger a prática comercial, que era a atividade que envolvia todo o continente europeu, no século 13, 14 e 15, e surge então os chamados Estados modernos, como eu falei, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Com essa necessidade de proteger o comércio, surgiu então a unificação desses territórios. Esses territórios se juntaram, daí formaram o Estado moderno. O Estado moderno, na verdade, foi a união de vários feudos em um só. Só que quando nasce o Estado moderno, uma só pessoa passa a governar. Antes, cada senhor feudal mandava e desmandava em seu território, o feudo. Agora, em função da atividade comercial ser reativada, houve a necessidade de alguém administrar todo aquele grande território formado por vários feudos, que agora se chamava Estado moderno. Então surge a ideia do governante. E esse governante ia ter poder absoluto. Qual era o papel desse governante? Administrar toda a estrutura daquele grande território que agora era chamado de Estado moderno, que eu falei para você que tem Portugal, Espanha, Inglaterra e França a princípio. Então ele tinha um poder soberano, ele ia ter um exército próprio para administrar os problemas daquele território, evitar invasões, ele tinha poder jurídico, mas ele também constituiu uma Carta Magna. Aliás, a primeira Carta Magna vem da Inglaterra. Essa Carta Magna era um conjunto de leis que, de certa forma, delimitavam o poder do rei da Inglaterra. Isso no século XIII. Daí em diante, o absolutismo cresceu, na Inglaterra com certo limite, mas o rei ainda mandava e desmandava, e surgiram os Estados modernos. Para fortalecer o poder absolutista, para fortalecer esse Estado moderno, alguns filósofos desenvolveram ideias para poder exatamente dar força ao rei, que é o caso do Maquiavel, que é o caso do Thomas Hobbes, que é o caso dos franceses, o Jean Bodin e o Jacques Bisset, que pegaram a religião para fortalecer o rei, dizendo que o rei era mandado pelo rei, por Deus, que o rei era uma pessoa mandada por Deus. Como a França, Portugal e Espanha eram extremamente cristãos, automaticamente esse povo passou a obedecer ao rei como se fosse o Deus. Então Portugal, Espanha, Inglaterra, França. A Inglaterra e a França passaram pela chamada Guerra dos 100 Anos, que ajudou a fortalecer o Estado Nacional. Portugal passou pela Guerra da Reconquista, que o Henrique de Borbón expulsou os muçulmanos daquela região e concentrou o poder em suas mãos desde o século XIII. O primeiro Estado moderno a se formar foi exatamente Portugal. Depois Inglaterra, a França, a Espanha. A Espanha teve uma união de vários reinos. No caso da formação dos reinos, já tinha o reino de Castela, Aragão, Navarra e Leão, e o reino de Grenada, comandado pelos muçulmanos. Então, a burguesia expulsa os muçulmanos, Castela e Aragão se juntam nas mãos do rei Fernando e da rainha Isabel e formam o Estado moderno. Então, o absolutismo é exatamente essa maneira de governar com o poder concentrado nas mãos dos reis, certo? Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Cada estado desse teve uma característica diferente. Então eu quero que você dê uma lida na formação da monarquia francesa, inglesa, portuguesa e espanhola, sem se falar na Holanda que ela pertencia à Espanha, mas conseguiu largar da Espanha e formar um estado independente, certo? Dê uma lida,
certo? Eu estou passando algumas questões sobre esse capítulo e quando for na segunda-feira a gente dissipa essas dúvidas, a gente conversa mais sobre o absolutismo, que é a concentração do poder nas mãos do rei, ok? Agora dê uma lida no capítulo, resolva as questões e segunda-feira traga mesmo algumas questões, algumas ideias para a gente dissipar, para a gente discutir sobre o que foi o absolutismo surgido do século XIV em diante, beleza? Um abraço, contem comigo. Valeu, pessoal!